Oi, gente. Tudo bem aí? Sabrina perguntou umas par de vezes, está nervoso? Eu falei, como nunca antes. Mas, como dizem também homens sábios, né? Se eu estou nesse lugar, é porque é Deus que vai fazer tudo. Então, eu não estou muito preocupado se eu estou nervoso ou não. Estou preocupado com Deus falar com a gente o que Ele quer falar. E Ele vai falar em nome de Jesus. Amém? Antes de mais nada, né? Eu sempre faço um quebra-gelo antes de pregar, porque eu acho que é importante. Para mim, inclusive, é bem importante. Mas eu quero testemunhar em favor do meu irmão Sérgio, que agora ele faz terapia uma vez por mês, gente. A última vez que eu preguei era uma vez a cada 15 dias. E agora ele está fazendo uma vez por mês. A primeira pessoa que soube disso fui eu. Ele fez questão de me ligar para contar que ele estava passando de 15 dias para cada um mês. Eu permaneço fazendo uma vez por semana mesmo. Sem previsão de alta, segundo meu terapeuta. Te amo. Glória a Deus. Se tem uma coisa que eu amo falar, mas eu amo falar mesmo, e pode ser que eu já comece a chorar já agora, nesse instante, é o amor de Deus por nós. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é a paixão de Jesus por nós. Se tem uma coisa que me deixa constrangido, infinitamente, é o que Ele foi capaz de fazer por mim e por você. Abandonar tudo que Ele abandonou, deixar tudo que Ele deixou, única e exclusivamente por causa de uns borréia, como diz o Sérgio, como eu e você somos. E o que mais me encanta no amor de Jesus é que Ele é incondicional. E eu quero começar falando isso, querido, porque o caminho que Deus me trilhou durante essa pregação vai levar a gente por vários lugares. Mas há uma certeza, gente, que independente do que você ouvir nesse dia, ou você que está assistindo, seja lá qual for o dia que você está assistindo, que não muda, jamais, é o amor incondicional de Jesus por nós. Ou seja, um amor que não tem condição alguma. Querido, Ele ama a gente de tal forma que nada do que eu e você façamos muda o tamanho do amor que Ele tem por você e por mim. Nada. Você pode ser a pior pessoa do universo. Não muda. Ele continua te amando exatamente como Ele ama todos nós. Ele não ama mais aqueles que são seus e menos os que não são. Ele ama de forma igual, eu, você, que estamos aqui dentro dessa igreja, que já conhecemos a Jesus, que acreditamos nele, mas Ele ama exatamente do mesmo tamanho, qualquer que seja o perdido que vem na tua cabeça agora. Qualquer que seja a pessoa que você lembre que está perdida, Ele ama da mesma forma que Ele ama você. Não muda absolutamente nada. Ele ama verdadeiramente e literalmente a todos. Ele ama desde o Batman até o Coringa. Já parou para pensar nisso? Ele ama desde o Homem de Ferro até o Thanos. Vamos agradar aí DC e Marvel, né? A gente daí angaria muitas pessoas. Mas Ele ama também, gente, de Hitler a Madre Teresa de Calcutá. Do mesmo jeito. Ele ama também de Lula a Bolsonaro. Do mesmo jeito. Você acredita nisso? Demorou para eu acreditar, mas é verdade. Ele ama desde Lula a Bolsonaro, querido. Ele ama desde os heterossexuais até os homossexuais. Da mesma forma. Igualzinho. Não muda nada o tamanho do amor dele por cada um de nós. E eu quero, inclusive, fazer um parênteses aqui, porque tem muito a ver com o que a gente está falando e com as coisas que Deus tem trazido ao meu coração já há um tempo. Quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisa, a gente pensa, nossa, Jesus é polêmico, né? Amar Hitler e amar Madre Teresa de Calcutá do mesmo jeito, que polêmico, né? Não, querido, Jesus não é polêmico. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a salvação que Madre Teresa de Calcutá pode ter tido é a mesma que Hitler podia ter tido. Igualzinho. Porque o amor dele é incondicional, não tem diferença e não faz acepção de pessoas. Ele não é polêmico, ele é. E ponto final. Ele é. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós fomos alcançados por esse amor, eu continuo dentro desse parênteses que eu quero trazer aqui. O pastor Doug, quando ele esteve aqui, ele falou um negócio que me chamou muita atenção.
e agora eu estou até tremendo de falar sobre isso, mas eu creio que é de Deus falar sobre isso. Sobre discursos de ódio. Discursos de ódio. Eu e você somos atacados e sei lá como é que fala, abarrotados de discursos de ódio de todos os lados. Você hoje abre a internet, rede social, qualquer uma que seja, você só vai ver discurso de ódio, de todos os lados. Desde o Bolsonaro até o Lula, como eu falei, mas isso partindo para qualquer lado e área que você quiser. Não estou falando só da parte política. E também nem é o foco do que eu vou falar hoje, mas eu preciso fazer isso porque tem a ver também com o contexto do que a gente está falando. Mas existe um detalhe que a gente precisa lembrar. Se Deus ama tanto os héteros como os homossexuais, o amor dele não muda em nenhum contexto. Algum discurso de ódio da nossa parte vai alimentar o quê? Qualquer que seja o grupo contrário ao nosso grupo. Querido, ódio é alimentado por ódio. Se você demonstra, se você transmite, se você passa o amor de Deus para qualquer que seja a situação e a pessoa, você pode ter certeza que não tem ódio que resista. O inferno não resistiu ao amor de Deus. E o pecado vem do inferno. Então, com amor nós combatemos pecado, com amor nós combatemos muitas coisas. Esse discurso aqui não é de hipergraça, pode ficar tranquilo, até porque na última pregação eu falei sobre isso. Eu não estou falando aqui que você pode pecar, fica à vontade, mas é que não interessa se você é homossexual ou se você é mentiroso, o pecado é igual. E eu não estou fazendo apologia a pecado aqui, ok? Você é tão pecador quanto qualquer homossexual, inclusive, que está fazendo o que está fazendo, assim como eu sou. Agora, a gente às vezes se posiciona de uma forma ativista, porque eles se posicionam de formas ativistas. Mas deixa eu te contar uma coisa, querido. O ativismo é de um grupo menor. Você já parou para pensar que dentro da própria igreja podemos ter pessoas que lidam com isso até hoje? E quando nós nos posicionamos dentro das redes sociais contrários a isso, nós podemos estar machucando essas pessoas ao invés de estar abraçando, trazendo para perto. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que alguma atitude tua pode fazer com que um irmão esteja pecando? Em qualquer que seja a área, a Bíblia fala que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Ou nós começamos a combater o ódio, querido, com o amor que Deus tem por nós, esse incondicional que eu falei aqui agora, ou nós vamos continuar numa guerra infinita, desnecessária, e que ao invés de alcançar aqueles que precisam ser alcançados, vai espantar aqueles que precisam ser alcançados. Sabe por quê? Se você pegar a Bíblia, querido, eu não vi Jesus em nenhum momento falando com algum gentil da forma como ele falava com os fariseus. Fariseu é religioso, o fariseu conhece a palavra, e nesses, Jesus fazia questão de bater. Agora, aqueles que eram gentios, que não conheciam a palavra, o amor conquistou primeiro. E as outras coisas foram acrescentadas. Porque as histórias que nós temos é de transformação de vida em várias áreas, e nós vamos falar inclusive de uma delas aqui hoje. E eu queria começar falando sobre isso, querido, porque eu acho importantíssimo nós termos na mente. Eu estou falando aqui entre héteros e homos, mas eu estou falando agora de qualquer que seja a área política, feminismo, seja lá o que for, querido, seja lá o que for. Até porque Jesus não precisa de advogado, você sabe disso, né? Se ele tiver que se defender, ele é muito poderoso para se defender. Então, vamos parar de ser advogado de Jesus e vamos ser o que ele foi para o mundo, o amor. Trazer o amor para que essas pessoas sejam acolhidas de tal forma que elas se sintam representadas, pessoas, não pecados, nas nossas vidas também. Amém? Já comecei meio polêmico, né? Mas, se Deus mandou falar, está falado. E para mim tem feito muita diferença. E eu sou prova, querido, do que Deus pode fazer quando a igreja acolhe ao invés de espanta. E eu tenho hoje pessoas ao meu redor que são prova de serem vitoriosos em várias áreas, inclusive na área sexual, porque se dispuseram a saber e conhecer o amor, e a partir daí as coisas foram mudadas. Amém? Glória a Deus. Então, o amor de Deus, ele é incondicional, não muda, independente do que você faça, ou do que você queira fazer, ou mesmo que você diga, não quero ser amado por Jesus. Não, querido, você vai ser amado, ele continua te amando. Não interessa o que você quer, o
que você pensa, o amor dele é incondicional. Mas aí vamos parar para pensar. E a justiça de Deus? E a salvação? E a graça? Continua sendo tudo incondicional? Já que o amor é incondicional? O que você acha? Eu acho que você vai me dizer que não, né? E eu espero que você me diga que não nesse momento. Mas pode ser que até o final da pregação você tenha um conceitinho um pouquinho diferente disso. Mas, de forma básica, o amor incondicional, ele nos dá livre acesso a todas essas outras situações. Justiça, graça, salvação, misericórdia. E aí você pode pegar uma lista infinita de coisas, porque Deus é infinito. Então, o amor incondicional, ele é incondicional por quê? Porque não há condição para sermos amados. E quando nós fomos amados, o acesso foi liberado. Mas a gente tem que entender que acessar não significa conquistar ou ter. Acessar é eu chegar aqui. Você, por exemplo, acessou a igreja hoje, certo? Você está aqui dentro da igreja. Ou você não está, você está em casa, mas você está acessando o YouTube. Ó, inclusive é literalmente acessando o YouTube. Piada horrível essa. Mas, enfim, para assistir o culto. Agora, o que Deus tem para dar nesse momento, você já tem na mão? Você pode querer, ou você pode não querer. E aí, nesse momento, se torna condicional. Concorda comigo ou não? Mas o amor, querido, fez você chegar aqui hoje. O amor fez você chegar onde você está, fez você conhecer quem você conhece, fez você viver até aqui. O amor é incondicional. Por exemplo, eu posso acessar o 8º andar de um prédio. O fato de eu acessar o 8º andar de um prédio quer dizer que eu também posso acessar qualquer apartamento desse andar? Não. Eu posso acessar o 8º andar. Eu posso acessar o amor porque ele é incondicional. Mas a partir daqui, as coisas trabalham de uma forma um pouquinho diferente do que a gente pode pensar ou pode achar. E a partir daqui, a gente encontra o tema da pregação, se você está anotando, eu gosto de anotar, é o Deus condicional. Nós falamos muito sobre o Deus incondicional, que é o mais importante, com toda certeza. Não vou dizer mais importante, né? Mas é o que mais nos chama a atenção. Mas a partir daqui, a partir do 8º andar, querido, as coisas começam no amor, no Deus condicional, nas coisas que são condicionais. Por exemplo, nós falamos da salvação. Para você ser salvo, basta o amor ser incondicional ou não? Não. Para você ser salvo, o que a Bíblia fala que você precisa ser ou fazer? Crer. É básico, crer. É fácil? Não. O crer, na verdade, aqui ele é muito mais amplo do que a gente imagina. A gente às vezes acha que só porque eu falei que eu acredito em Jesus está tudo bem. Não, crer é um pouquinho mais. Mas ainda assim, o que eu quero dizer é, você não é salvo no amor incondicional. O amor incondicional te dá acesso à salvação. E para você ser salvo, você precisa crer. Então, é como se você desse um passinho para entrar no 8º andar, o amor incondicional te levou até aqui. Mas para você ser salvo, você precisa dar mais um passinho, que é o crer. E a partir daqui você está salvo. Concorda? A justiça de Deus, ela é condicional ou ela é incondicional? Ela é condicional. Ela não é injusta, porque se ela fosse incondicional, ela seria injusta. Aí nós não estaríamos falando de justiça, mas sim de injustiça de Deus, concorda? Então, mas para que ela seja justa para mim, eu preciso andar nas veredas dos justos. Concorda? Se eu não ando na vereda do justo, eu vou alcançar a justiça de Deus? Se eu roubo, se eu falo mal das pessoas, alguma justiça vai me alcançar? Não. Porque a justiça, ela também é condicional. A gente, na questão do ser salvo, a gente não precisa morrer, mas a gente precisa crer. Morrer já foi pago lá o preço, Jesus já fez o que tinha que fazer e ponto final. Morrer eu digo fisicamente, né, querido? Porque espiritualmente e tudo mais, a gente precisa sim. Morreu o velho homem, nasceu o homem novo, mas isso faz parte do crer. Então a gente está chegando nesse lugar. A Bíblia conta algumas histórias, eu quero falar rapidinho sobre elas. Eu estou com muita sede, porque eu estou muito nervoso, a garganta está muito seca. Pelo amor de Deus, deem um sorriso, por favor, porque eu estou olhando, os olhares estão assim. Ó. Aí a máscara dá uma escondida, né? Ontem a gente foi num casamento e a gente dava sorriso, né, com a máscara. Eu esquecia que estava com a máscara, né?
A gente sorria, daí eu, gente, mas sorrir, né? Não adianta. Não, adianta sim, gente. O olhinho, ele dá aquela... Tem um meme, inclusive, que rola na internet. Eu vou fazendo isso pra gente dar uma desbaratinada, tá? Mas tem um meme que roda na internet, que é uma pessoa andando na rua, e aí ela tá assim, ó, fazendo um monte de careta. Por quê? Porque ela esqueceu que não precisa mais usar máscara, então... Porque daí na máscara a gente pode fazer... Horrível. Vamos lá. Bem ruim. O meme é engraçado. Depois eu passo o link. Passo o link do Faustão também, tá, gente? O André fez questão de contar essa história. A minha esposa passa, pode ficar tranquilo que ela é super legal. Ela transmite muito. Já cantei no Faustão, gente. Já cantei no Faustão. Não foi no Se Vira nos 30. Foi num outro quadro que ele tinha. Conheci o Faustão. Tudo isso aí é verdade, tá, gente? É verdade. Isso, velho homem. Hoje eu sou uma nova criatura. Aleluia. Porque lá eu cantei Cazuza, gente. Pode um negócio desse? Ai, cara, é o fim da picada. Literalmente. Ai, agora foi boa a piada, gente. Vai. Foi boa, vai. Vamos lá. Pronto, já deu uma melhorada aqui. Vamos lá, gente. A Bíblia conta a história de Abraão e Isaque. Abraão era um homem que não podia ter filhos, idoso, sua esposa, uma mulher que não podia ter filhos e idosa, e Deus traz uma promessa, essa promessa dura 25 anos até se concretizar, e quando ela se concretiza, vem Isaque. Isaque é o filho da promessa. Então, existe um dia que eles acordam, né? Deus, na verdade, vai lá e fala com Abraão, cara, seguinte, sabe a promessa que eu falei que eu ia te dar? Eu preciso que você leve ela lá para cima do monte, e lá no Monte Moriá, você vai construir um altar e você vai simplesmente matar o seu filho e entregar ele para mim. A promessa que demorou 25 anos para conquistar, etc, etc, etc. Então, você vai pegar ele cedinho, vai caminhar lá para cima, lá do Monte Moriá, e aí você vai fazer lá um sacrifício em meu nome para o seu Deus e assim por diante. Eu não quero entrar nos méritos de se ele pensou, se ele não pensou, o que ele pensou, etc, etc. Inclusive, esses dias eu estava no modo Abacuque que Deus me trouxe muito forte. Corajoso não só foi Abraão, gente, mas foi Isaque. Aliás, que coragem, né? Subiu o monte, com tudo aquilo na mão, sem nenhum cabritinho, nenhuma ovelhinha, nenhum carneirinho, nem nada, 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 nada. Eu imagino o desespero dele. Eu acho que ele poderia ser fleumático, porque a Bíblia, na verdade, se ele fosse sanguíneo, se ele fosse eu, minha gente. Nossa, coitado de Abraão. Eu ia chorando. Cadê o carneiro, meu Deus? Cadê? Não, filho, Deus vai prover. Deus vai prover o quê, pai? Pelo amor de Deus. Estamos chegando lá em cima. Mas não, ele só vira para o pai e fala assim, papai, cadê o carneirinho? Não, Deus vai prover. E a Bíblia não fala que ele fala mais nada. Ele fica em silêncio, fleumático, certeza. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Mas a Bíblia conta que eles então sobem lá. Essa história está em Gênesis 22. E chegando lá, Deus, no momento em que Abraão levanta o cutelo para matar Isaque, Isaque já está em cima do altar, inclusive, tá, gente? Ele foi colocado em cima do altar. Não é que ele chegou lá e aí depois de montar o altar, daí já tinha o carneirinho presinho lá no negócio. Não existiu isso. Isaque foi amarrado, foi colocado em cima do altar, Abraão ficou na frente dele, levantou o cutelo, foi exatamente assim que aconteceu, até que um anjo apareceu e disse, não, deixa quieto, já entendi, fica sossegado. Nós temos essa história de Abraão, eu quero contar uma outra história, que daí no caso ele não precisou ser sacrificado, né? A história foi essa e Deus providenciou verdadeiramente o carneirinho, Isaque saiu ileso dessa, e aí as coisas começaram a acontecer. Tem uma outra história que tem a ver, querido, com a viúva e Eliseu. Inclusive, ela era uma viúva de profeta, a Bíblia fala. Eliseu, então, encontra com ela, ela vai até Eliseu e fala, olha, eu preciso de ajuda porque assim, não tenho mais nada. Você sabe que o meu marido era um homem de Deus, mas eu não tenho mais o que fazer, estão me cobrando coisas, impostos e tudo mais, e eu não tenho mais o que fazer. Então, o que Eliseu fala? O que você tem lá na sua casa? Olha, o que ela disse, inclusive, é que estavam cobrando até assim, de os filhos serem dados como parte do pagamento. E aí ele pergunta, o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. E aí Eliseu vira para ele e fala assim, então faz o seguinte, vai na tua vizinhança, nos teus amigos, pega quantas botijas forem possíveis e necessárias, tudo que você puder,
E você vai virar essa botija de azeite nessas botijas e você vai colocando essas botijas até que todas elas fiquem cheias. Ok? E ela faz isso, ela vai, pega e o que acontece é exatamente isso, querida. A botija está viradinha lá, o azeite vai caindo, ela vai enchendo botija por botija, até que quando ela pede mais uma para o filho fala, mãe, acabou, foram todas. E aí nesse momento a Bíblia fala, inclusive, que o azeite cessou, ali ele acabou. Então Deus ele fez esse milagre acontecer ali para muitas botijas, para que ela pudesse ter forma de vender aquilo, ou até fazer realmente alimento, e a partir daí Deus foi mudando a história dela. E tem uma terceira história, que é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu, eu vou começar ela de trás para frente. Zaqueu, ele foi salvo por Jesus. A Bíblia fala lá no finalzinho da história, que Jesus fala para Zaqueu assim, hoje chegou salvação nessa casa. Termina falando isso. Mas se a gente for voltando a história de trás para frente, a gente entende que o que aconteceu na verdade ali foi arrependimento e mudança de vida. Estamos indo de trás para frente, ok? Arrependimento e mudança de vida. Ele se arrependeu do que ele tinha feito, se ele tiver roubado, ele falou que ele devolveria o valor. E a mudança de vida e se eu roubei, na verdade não, ele daria metade das coisas aos pobres, e se tivesse identificado que tinha roubado alguma coisa relacionada a impostos, ele era um cobrador de impostos, na verdade ele era chefe dos cobradores de impostos, ele falou que ele devolveria 4 vezes mais. Então, se ele tivesse pego R$100 a mais lá do Serginho de imposto, ele falou que ele devolveria R$400 e assim sucessivamente. E se a gente volta um pouquinho mais, para que essa história pudesse começar, o que aconteceu? Todo mundo sabe dessa história, né, gente? Zaqueu subiu numa figueira, a Bíblia fala que era uma figueira brava. O que é figueira brava? Espinho e tudo mais. Então, assim, ele literalmente se rendeu até se machucar, mas ele queria subir por quê? Porque ele era pequenininho, a Bíblia fala que ele era anão. E aí ele subiu na árvore para poder ver Jesus, porque ele soube que Jesus estava passando por aquele lugar naquele momento. E quando ele sobe na árvore, ele vê Jesus e começa a gritar. E Jesus ouve, vira para ele e fala, então desce, que hoje nós vamos lá na sua casa, eu vou ceiar contigo e a gente vai ter uma conversinha razoável lá. Em algum momento você vê Jesus batendo em Zaqueu? Sabe por quê? Porque Zaqueu era gentil. E eu vou voltar para aquele que eu falei lá no comecinho. Quem precisa de salvação recebe o amor primeiro. A mudança de vida, querido, é consequência. Porque se a pessoa é verdadeiramente amada, não tem como permanecer no lugar que está. Pode ser instantâneo, como foi com Zaqueu, mas pode levar um tempo também, não tem nenhum problema. Aliás, o tempo é o de menos nessa questão. O que mais importa realmente é a salvação chegar. Então, Zaqueu, ele consegue o que ele precisava através dessa situação. O que a gente tem em comum nessas 3 histórias? Abraão, Isaac, a viúva Eliseu e Zaqueu. O que nós temos em comum em todas essas histórias, e possivelmente na sua história também, eu estou falando aqui de histórias bíblicas, mas com certeza você também tem alguma história na sua vida, é que Deus, querido, jamais vai ultrapassar o limite de matar o seu Isaac. Deus jamais vai ultrapassar o limite de matar o seu Isaac. Deus jamais vai ultrapassar o limite de deixar o azeite acabar da sua botija. Deus jamais vai deixar ou vai ultrapassar o limite da salvação não te alcançar. Jamais. Isso se trata de ser condicional. Ele jamais vai fazer com que essas coisas aconteçam para você. Mas existe algo que você precisa ter na sua cabeça em todo o tempo. Ele vai até o extremo para que você veja esse milagre acontecer. Não é fácil, não é simples, não é confortável, mas é o extremo para que você veja o milagre acontecer. É o extremo de levantar o cutelo, até com a possibilidade de matar o seu Isaac, mas ele vai parar você no momento certo. É o extremo de não ter mais nada para comer e estar pendente aí a questão da possibilidade dos seus filhos serem dados como parte do valor devedor, e ele arranjar alguma forma de que o azeite se multiplique, que você não precise fazer isso. E é exatamente o mesmo milagre, o mesmo extremo de ter que subir numa figueira brava e clamar pelo nome de Jesus para que você possa ser alcançado pela salvação dele, você e a sua casa. Então, isso também é condicional. Assim como é condicional que ele não vai abrir mão de tudo que eu falei, você e eu também não podemos abrir mão de sermos extremos.
no que for possível e necessário para que eu consiga alcançar tudo aquilo que Ele tem para mim. O amor, querido, você não tem que fazer nada para ele existir na sua vida ou para ele estar na sua vida. Todo o resto, você precisa estar disposto a ir para o extremo para poder alcançar e para poder conquistar. Existe também a história do jovem rico. Lá em Mateus 19, em Lucas 18 também conta essa história. O jovem rico chega para Jesus e fala, olha, o que eu preciso fazer para alcançar o reino, para estar contigo? E aí Jesus fala, ó, o que você precisa é obedecer os mandamentos. E aí o jovem rico vira e pergunta, quais mandamentos eu preciso seguir? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como você mesmo, não matar, não adulterar e assim por diante. As leis de Moisés. E aí ele vira para Jesus e fala assim, não, isso aqui, ó, tudo em dia, check, tá? Em ordem, né? E aí, o que mais então eu preciso fazer? Aí Jesus vira e fala assim, então se você quer mesmo me seguir, você vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e aí você vem comigo. O que o jovem rico faz? Ele vai ao extremo ou não? Não. Ele não abre mão do que ele tem, ele fica chateado, inclusive a Bíblia fala que ele volta triste para casa, porque ele sabia que ele não ia ter condição de vencer aquilo. O que Jesus estava exigindo ali do jovem rico era uma mudança de vida. E ali ele estava falando também com alguém que conhecia a palavra, né? Porque ele perguntou dos mandamentos, ele falou que sim. E aí quando se exige a mudança de vida, o jovem rico fala assim, não, aí já não dá. Eu não tenho como abrir mão daquilo que eu tenho hoje, nesse momento, para seguir você. Agora, eu te pergunto, não sei quantos aqui já assistiram The Chosen. Alguém já assistiu ou não? Levanta a mão quem já assistiu. Gente, deixa eu falar uma coisa, cara. Por favor, gente, assiste essa série. Sei lá, você está numa maratona de Netflix, para com a série do Netflix e vai para The Chosen e maratona ela. The Chosen é uma série que não está em nenhum streaming, você baixa um aplicativo, eu vou falar disso aqui porque acho que é importante. Você baixa um aplicativo na Play Store, né, no iPhone, enfim. E pelo aplicativo você assiste essa série. Ela tem lançado 2 temporadas até agora. The Chosen é os escolhidos, e aí tem a ver com a vinda de Jesus. Ele começa com a história ali dele escolhendo os discípulos, de como os discípulos foram sendo angariados ali no ministério. É uma série sensacional. Eu digo assim, que da mesma forma que quando eu vejo a paixão de Cristo, eu digo que se não foi daquele jeito, foi pior. Eu olho aquele Jesus de The Chosen e digo, se não foi assim, ele era bem melhor do que isso, inclusive. Porque, para mim, são... Gente, assim, assiste, tá? Eu, como bom sanguíneo, vou falar muito assim mesmo, vou gerar expectativa mesmo, não tem nenhum problema nesse sentido. Assista que você vai curtir pra caramba. No The Chosen, sem dar muito spoiler, nós temos Mateus, até porque é a história da Bíblia, né, gente? Eu espero que não seja um spoiler para você nesse momento. Se for, nós temos um probleminha. Mateus, ele era cobrador de impostos, mas ele era judeu. Ele era do judaísmo, ele era judeu, ele acreditava no judaísmo, ok? Mas ele era cobrador de impostos. Então o povo, de um modo geral, era um ódio mortal, porque na verdade eles odiavam cobradores de impostos. A história do Zaqueu, inclusive, tem todo esse fim, porque é exatamente isso. O Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Mateus, ele era cobrador de impostos. E possivelmente, por ser cobrador de impostos, a vida dele era boa, viu, gente? A vida dele não era ruim, não. Não era que nem Pedro, Tiago e João lá no barquinho pescando. Não era, tá? Quase cantei a musiquinha, Aninha. Quase saiu. Vocês vão ter, quem não tem, vai ter criança, vai ver o que é isso aí. 3 palavrinhas, gente. O Gael vive pedindo. Inha, Inha. Que no caso são 3 palavrinhas, né? Aí a gente põe lá para tocar e a gente já sabe todas elas de cor. Se você precisar de uma atualização, a gente canta aí também depois. Mas, enfim, Mateus, ele era muito bem de vida. Não posso dizer se que nem o jovem rico, não tem essa noção, né? Porque até a Bíblia não traz nada disso, mas ele tinha muita condição. E qual que é a diferença, então, do jovem rico para Mateus? A diferença, única e exclusivamente, querido, é que um deixou o que tinha, o outro não. Mateus falou, beleza, deixo tudo que eu tenho para te seguir. E o outro falou, não dá para abrir mão daquilo que eu tenho. Querido, seguir a Cristo tem condição, é condicional. Ou abre mão, ou não abre mão. Ou vai para o extremo de deixar tudo para os pobres, ou enfim, né, tudo aquilo que o Senhor trouxer para a sua vida. Ou não, você não vai abrir mão, e aí você não tem mesmo como fazer. A Bíblia, inclusive,
nesse contexto, ela fala, inclusive, é nesse contexto que a Bíblia traz a informação de que é muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa, não quer dizer que quem é rico não vai entrar no reino dos céus, ok? Não é isso que Jesus está falando, beleza? Ok? O que Jesus está falando é que quando estas coisas são mais importantes na vida da pessoa do que o Senhor Jesus, é muito mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. É isso que Jesus está falando aqui, tá? Então vamos desmistificar a questão de não poder ter condições financeiras na vida, porque o Senhor também é Deus próspero em todas as áreas, inclusive na área financeira. Glória a Deus. Então, eu quero que você dê uma olhada aí quem é casado, pega a sua aliança aí, não precisa tirar do dedo, tá? Pode só dar uma rodadinha aí mesmo, não tem problema, porque tem gente que não vai conseguir tirar. Eu ainda consigo. Logo, se eu não me cuidar, eu não conseguirei, né, meu amor? Sabrina ontem tiraram uma foto minha, né, de lateral, e aí o rapaz que estava na minha frente não tinha barriga, porque ele é novinho. E eu já passei um pouquinho da idade, então é mais difícil de perder barriga. E aí eu estava de suspensório, porque eu era padrinho, os padrinhos estavam de suspensório. Gente, assim, ó, deixa eu falar uma coisa, quem vai casar ainda. Não põe suspensório nos padrinhos, gente. Verdade. Verdade. Não, gente, não é legal. Não é. Camila, Thiago, amo vocês muito. Usaria de novo se precisasse, não tem problema. Mas se você ainda não casou, ajuda a galerinha que está com a barriguinha. O Sérgio tira sarro de mim o tempo todo por causa da minha barriga. Claro que ele não consegue enxergar muito a dele. A minha é um pouquinho maior? É um pouquinho maior. Mas assim, gente, vamos evitar a fadiga para os irmãos, né? E aí na foto está exatamente assim. Eu estou, né, na frente do rapaz lá, ele foi me dar uma dica, inclusive. Isso é outra coisa. Gente, ensina a pessoa a usar suspensório. Eu não uso, eu não sei usar. Então, o que aconteceu? Eu peguei lá do negócio e coloquei. E aí ele estava aqui em cima, né? A divisória vinha até aqui em cima. Eu sou alto, né, gente? Quando eu prendi na calça, o que aconteceu, o elástico? Ele... Chazão. E, gente, coloquei, mas caminhando feliz e contente pelo casamento. Estava atrasado. O que está acontecendo e tal. E foi o André da Lais, inclusive. Aí ele veio assim, Ju, vem aqui um pouquinho. Gente, como eu amo esse tipo de exortação. Quando a pessoa te chama num cantinho, né? Não é público o negócio, né? Ele me chamou num cantinho e falou assim, Ju, posso arrumar teu suspensório? Daí eu, pode? Tá errado? O que tá, né? Ele falou assim, não, é que assim, ó, ele tá muito em cima, e aí você anda, tá... Ele fez assim com a mão, ele não falou, né? Aí eu entendi, claro, né? Falei, não, pode, fica à vontade. Aí ele diminuiu aqui, e foi essa foto que foi tirada, daí eu tô com a barriguinha lá saliente. E aí ele diminui aqui, aí eu fico confortável, né? Mas você sabe que depois que ele falou, eu ficava o tempo todo assim com a calça, porque aquilo me incomodou, gente. Falei assim, gente, vai que tá aparecendo alguma coisa, vai que... Porque daí a gente não tava com blazer, né? Porque tem que aparecer o suspensório. Então assim, se vai usar, ensina a usar antes, né? Dá uma ajudada, faz um vídeo de tutorial, sei lá, para ajudar os padrinhos, porque a gente precisa disso. Mas voltando para a aliança... Se você olhar a aliança, quem é casado, ou quem está noivo, né? Pode ser também que tem aí uma aliança. Tem gente que namora também que tem, pode ser também, não tem problema, gente, mas dá uma olhada ali. Você consegue achar algum limite nessa aliança? Você consegue achar algum lugar ali que diz onde ela começa, onde ela termina, onde acaba? Dá uma olhada ali, consegue? Pode olhar, gente, se tiver, pode falar, não, eu estou achando aqui na minha. Aí nós temos um problema com o teu ourives, no caso, ele não fez um serviço bom. Porque a ideia não é aparecer nada, tá? Se aparece, volta lá. Mesmo que você tenha 25 anos de casado, dá uma olhadinha, porque pode ser que tenha um problema aí na tua aliança. Originalmente, oficialmente, você não acha. Ela é realmente algo que não tem fim. É para não saber de onde começou e onde termina. É exatamente esse o fluxo da aliança. O que acontece, querido, é que todo tipo de aliança, e qualquer aliança que nós fazemos, ela não tem limites. Nós é que acabamos colocando esses limites nela. A questão do adultério, por exemplo, é algo que nós podemos usar de exemplo. Adultério é pecado e ponto final. E casamento é para a vida inteira. Moisés, infelizmente, tem que dar um jeitinho por causa da limitação do homem.
E aí autoriza o divórcio no caso de adultério. A Bíblia fala sobre isso, ok? Isso é o absoluto da palavra, ok? O resto de história é tudo interpretação. E aí a gente tem que analisar direitinho o que a gente vai pensar. Mas a aliança, ela foi feita, querido, para não ter fim, não. E isso vale para o relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, e vale no meu relacionamento com Deus. Sabe por quê, querido, que existe tanta condicional de Deus para tantas coisas que Ele tem para nos oferecer? Porque nós colocamos a condição e o limite. Na verdade, o amor, ele nos dá acesso a todas as coisas. E como ele é incondicional, eu quero dizer para você, sem medo nenhum, querido, tudo era para ser incondicional. O pecado limitou a condição de nós acessarmos de forma incondicional. Então, Deus se tornou um Deus condicional por causa de mim e por causa de você. Por causa das minhas mazelas, das minhas transgressões, dos meus pecados. Por isso ele se tornou um Deus condicional. Por isso ele precisou colocar condições na vida do ser humano. E por isso a gente precisa acessar de forma condicional todas as outras coisas. Porque como uma aliança, querido, ele jamais mentiu, jamais se enganou, jamais adulterou, jamais foi contrário ao ser humano. Eu e você colocamos essa condição, na verdade. Indo nessa leva, nessa ideia da questão da aliança, a Bíblia conta uma história, na verdade não é uma história, é um acontecimento mesmo, né? De Pedro. Isso está lá em Mateus. Deixa eu ler aqui rapidinho. Mateus 18, 21 e 22. Não precisa abrir, gente, eu vou ler aqui, tá? Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Texto super conhecido da palavra de Deus, né? E aí, lendo esse texto, eu dei uma viajada, né? Liberdade poética aqui. Possivelmente, conhecendo Pedro como nós possivelmente conhecemos, sanguíneo colérico como era Pedro, ele já tinha na mente uma pessoa que ele possivelmente já tinha perdoado 6 vezes. E ele chega para Jesus falando assim: Jesus, 7? É tipo assim, essa é a última vez que eu vou precisar perdoar, né? E aí entra o meu conceito, que eu acho que a pessoa que ele tinha já perdoado 6 e que estava indo para a 7ª era João. E eu digo para vocês por que era João. Todos os evangelhos, quando vão falar da história de que um discípulo cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso, não fala o nome de quem fez. Mateus, Marcos, Lucas, ninguém fala o nomezinho de quem é. Mas João, e aí eu imagino João com seu papelzinho, com a sua peninha de caneta, assim, ó. E Pedro pegou a espada, cortou a orelha, olha que absurdo, Jesus, não sei o quê. João era muito fifi, gente. João era muito fifi. Ele era muito fifi. Eu estou contando de uma história, gente. Se você for pegar o Evangelho de João, ele vai citar Pedro nessas enrascadas uma par de vezes. Uma par de vezes. Porque ele também se considerava o discípulo amado. Então, eu acho que Pedro também ficava meio, como assim? Eu também sou. E aí ficava... Eu acredito, gente, sinceramente. São homens como nós, inclusive, não tenho nenhuma dúvida. Eu, às vezes, não vou falar que faço isso, mas não faço. Não, né? Faço? Então tá bom. Então eu faço. Tem alguém que me conhece, eu não posso falar que não. Faço, né, amor? Então tá bom. Então, beleza. Trabalha comigo, mora comigo, então é isso aí, gente. Então, possivelmente, Pedro estava meio bravinho com João, porque João devia estar dedando ele de alguma coisa lá para Jesus. E aí ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu preciso perdoar quantas vezes o meu irmãozinho? 7 vezes? É a última, né? E aí Jesus olha para ele e fala assim: não. É 70 vezes 7. Fazendo uma conta, 70 vezes 7 dá 490. 490 dentro de um dia são
um perdão a cada 3 minutos. Ou seja, meu querido, você tem que passar o dia perdoando adoidado, assim, ó. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Deixa eu voltar um pouquinho em Mateus 6. Mateus 6, do 9 ao 15. 6, do 9 ao 15. Lá diz assim: por essa razão, vós orareis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sermão do Monte, 3 capítulos de Mateus inteiros, 5, 6 e 7, depois fica à vontade para ler. Resumo da vida cristã, querido. Pega ali e primeira, segunda, terceira, joga a quinta e vai embora. Jesus está ensinando aqui a oração do Pai Nosso. Eles perguntam como devemos orar. Então Jesus fala, ora assim, Pai Nosso, e assim sucessivamente. E aí ele chega num lugar que ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, como, da mesma forma, exatamente igual, como nós perdoamos quem nos ofende, quem tem pecado contra nós, quem tem nos tido dívida com a gente, e assim por diante. E Pedro estava nesse dia, não estava? Estranho, né? Depois ele perguntar se tinha que perdoar 7 vezes só. O que eu penso aqui, querido? Se Pedro realmente queria perdoar só 7 vezes, a decisão dele era também ser perdoado só 7 vezes. Porque se eu tenho que perdoar da mesma quantidade, igualzinho como eu também sou perdoado, se eu me disponho a perdoar somente 7 vezes, a Bíblia está falando, e não sou eu que estou dizendo, é Jesus, eu também vou ser perdoado só 7 vezes. A medida do perdão por nós é a mesma de nós para os outros. E vice-versa. A medida do perdão para os outros, de nós para os outros, é a mesma de Deus para nós. E sabe por que eu estou falando tudo isso aqui, querido? Porque não se trata de quantas vezes, mas sim de perder as contas. A gente precisa começar a caminhar na direção da aliança genuína. Eu e você precisamos parar de colocar limitações em tudo que Deus tem para fazer por nós. E isso envolve tudo. Isso envolve a sua vida inteirinha. Ou eu entendo que eu preciso perdoar no mesmo tanto que Ele me perdoou, e Ele me perdoou muito mais do que 7 vezes 70. E entendendo isso, distribuo esse mesmo perdão para aqueles que estão ao meu redor e que precisam também ser perdoados. Ou eu continuo sendo perdoado somente 7 vezes. E a partir da 8ª vez, querido, não tem solução. E aqui, eu preciso que a gente entenda uma diferença entre condição e limitação. Ok? Condição é algo que eu imponho, que eu coloco, né, uma condição. No caso, eu coloco aquela regra, né, para que as coisas possam acontecer. Isso tem a ver com condição. Agora, limite, querido, não tem a ver com regra, porque eu posso ter uma regra, mas eu posso ultrapassar essa regra, porque o meu limite não está alinhado a essa condição. Estou conseguindo me fazer entender? Existe uma regra que diz que eu não posso roubar, mas eu posso roubar? Posso, pode falar, gente, não tem problema. Fica tranquilo. Fica sem medo. Não vou contar para ninguém. Eu posso. Uma condição me é dada de não roubar, mas eu posso. O meu limite não está alinhado com essa condição. E o segredo, querido, da gente viver sem limites é nós colocarmos o nosso limite dentro da condição que Deus nos dá. Olha o segredinho.
Porque Ele teve que montar condições para que nós pudéssemos viver o que vivemos. Eu preciso colocar o meu limite na condição que Ele colocou. Nem mais, nem menos. Ou seja, por mais que são coisas distintas, Deus sempre trabalha com a dualidade. São coisas que são tudo e nada ao mesmo tempo. A gente brincou, né? A Jo brincou com a gente várias vezes. Olha, gente, vocês estão chegando no momento quando a gente foi ordenado, ela falou assim, é o momento em que tudo muda e nada muda. E eu vou dizer para vocês, gente, não é por estar aqui hoje como pastor, mas verdadeiramente nada mudou, mas tudo mudou. E sabe o que é mais legal? É assim com qualquer um. No momento em que eu me coloco nesse lugar, querido, de condição e limite estarem alinhados, juntinhos, condição do Senhor, meu limite. Estou alinhadinho, querido, nada muda, mas tudo muda. E sempre vai ser assim. Eu preciso me colocar nesse lugar. Eu quero ler com você Lucas 11, 9 e 10. Não precisa abrir, pode ficar tranquilo aí, gente. Se quiser, pode abrir, tá, gente? Eu não estou mandando nada aqui. Enfim, não quero ninguém ofendido comigo. Eu queria abrir a Bíblia, o Júnior não deixou eu abrir a Bíblia. Lucas, eu não vou falar de meme de novo, porque eu lembrei de outro meme, mas eu não vou falar porque o primeiro já foi sem graça. Se eu falar agora, vai ficar sem graça também, não vou falar. De nada, viu, gente? A Lise tem poder para falar isso mesmo, não precisa mesmo. Gente, sigam a Lise no Instagram, gente, e no TikTok, né? Eu ia falar Stock. Ai, gente, eu tô ficando velho, cara, meu Deus do céu. Natan, gente, Natan. Vamos lá. Lucas 11, 9 e 10 diz assim, portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. O nosso limite precisa estar condicionado à condição que Deus nos dá. Agora, existe algo, querido, que não existe nem condição por parte de Deus e que não pode ter limite da nossa parte. E o nome disso é intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque isso não mudou. O teu pecado não fez com que isso mudasse. O meu pecado não fez com que isso mudasse. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: vem, pede, e eu vou te dar. Vem, bate, e eu vou abrir. Vem, busca, e você vai encontrar. E ele não está colocando nenhuma condição aqui. A condição, na verdade, é você ir, fazer o negócio. Agora, o que você vai encontrar, querido, não tem limite. E agora eu queria chegar nesse pontinho para a gente poder já andar para o finalzinho do negócio. Nós precisamos ser ilimitados em tudo. Júnior, mas você acabou de falar que o meu limite tem que estar na condição de Jesus, e assim por diante. Entenda o que eu estou querendo dizer. Essa ilimitação que eu estou querendo dizer tem a ver com a palavra que eu posso usar aqui. A minha ilimitação tem a ver com a eternidade, infinidade, está certo? A infinidade de Deus. Deus é um Deus infinito, você concorda comigo ou não? Então, se Ele é um Deus infinito, você acha que a gente teria limite para buscar Ele? Sabe aquela história, e eu escuto isso muitas vezes, né? A gente às vezes entra naquela de, não, tô bem com Deus. Nossa, gente, tô vivendo assim, ó, negócio de intimidade, profundeza e tudo mais, e tá ótimo. Querido, tá ótimo é mentira do Janho. Sabe por quê? Porque não tem limite com o Espírito Santo, não tem limite com Deus, não tem limite com Jesus. Você pode ir muito mais. Tá ótimo hoje, busca mais amanhã. Não retrocede nem permanece. Vai para frente. Você conseguiu entrar aí no mar, sei lá, 5.000 metros de profundidade? Busca o sexto mil metros. Eita.
É isso aí, vai fundo. Mergulha. Chegou no 6, vai para o 7. Chegou no 7, vai para o 8. Não tem limite, querido. E aí vem o barato para a gente fechar o negócio. Você pega todo esse contexto e você vai profundo desse jeito. Não há condição que vai limitar você a viver tudo que Deus tem para te dar. E condição, eu digo, condição que você colocou, que você viveu, as coisas que a gente vive, né? E aí eu te pergunto, a gente vem domingo aqui, e esses domingos, né, os cultos têm sido sensacionais, né? E não tem problema de ser não, tá, gente? Pode falar que está sensacional mesmo. E se não tiver para você, pode também falar, não tem problema, tá bom? Mas os cultos têm sido tempos, têm sido louco. Mas eu te pergunto, como é que está a tua ilimitação na segunda-feira? Como é que está a tua ilimitação na terça, na quarta, na quinta? Como é que está essa ilimitação que você se dispõe a viver no domingo, nos outros dias da tua semana? Como é que está a tua ilimitação no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa? Como é que está essa ilimitação de buscar essa... A gente olha Pedro, Paulo, Tiago, a gente olha esses caras, a gente acha eles tops, né? Eu acabei de desmascarar, inclusive, 2, né? Pedro ofendido e João Fifi. E é exatamente isso aí, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Assim como eu e você. O que eu estou querendo dizer, querido, é que eles são como nós, pecadores iguais, mas encontraram em Jesus uma ilimitação que fez com que eles fossem quem eles eram. E eu quero ser que nem João, tirando a parte do Fifi. Eu quero ser que nem Pedro, cara. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale, cara, vai ser sobre você. Vai ser a partir de você que eu vou começar a minha igreja, a minha história dentro dessa humanidade, a partir da minha morte. Eu quero ser o cara como Paulo, que matava cristãos, mas que de repente se transformou num que foi mais, inclusive, longe do que qualquer outro discípulo de Jesus. Eu quero, cara. Eu quero viver. E não me interessam as minhas limitações, não me interessam os meus pecados. Sabe por quê, querido? Fui eu que coloquei isso na minha vida. Agora, se eu encontro em Jesus a ilimitação que eu posso ter, eu posso voar muito mais, eu posso viver muito mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Você é pecador. Você não presta. Assim como eu. Ok? E é exatamente quando eu acho esse lugar que Jesus me faz voar mais. Porque eu vou de joelho e falo para Ele, Deus, sou pecador, sou fofoqueiro, sou mentiroso. Deus, eu estou lidando com coisas que eu não queria estar lidando. Não é o meu desejo. Ou até sabe o que, querido? Você pode falar, Deus, eu estou lidando com coisas que eu sei que eu gosto de lidar. Pecado não é ruim, não. Pecado é ruim? Se fosse ruim, você fazia? Mas a diferença está, querido, em você reconhecer. Foi o que Zaqueu fez. Foi o que a mulher, a viúva fez. Foi o que Abraão e Isaac fizeram. Eles foram além do limite deles. Eles foram além do extremo que Deus tinha colocado para eles. E eles conseguiram alcançar coisas que o jovem rico não quis, não topou. Querido, qual tem sido a sua limitação? Qual tem sido o seu pecado? Qual tem sido o seu desejo escondido? Qual tem sido as suas noites não dormidas? Qual tem sido o motivo de você colocar a tua cabeça no travesseiro e você não conseguir dormir porque você se sente culpado de tudo isso que está fazendo? Cara, corre para Jesus o quanto antes. Esses dias atrás, eu acordei 3 horas da manhã. Aliás, vinha de uma sequência de noites acordando 3 horas da manhã e eu não entendia por quê. Aí, burro, né? Burro. Eu posso me chamar, tá, gente? Não tem nenhum problema, não estou chamando ninguém disso. Burro como sou, achei, sei lá, que estava com insônia, algo nesse sentido. E teve um dia que eu acordei, cara, e foi muito claro de Deus falando para mim, Júnior, eu estou te acordando nesse horário porque a gente precisa dar uma conversada. Se você ainda não se ligou, então vamos lá, dar uma conversadinha. E o Senhor começou a mostrar o meu coração de coisas que eu estava sentindo, de coisas que eu estava me enganando, de coisas que estavam realmente fazendo diferença na minha vida. Querido, se eu não encontrar esse lugar, nada vai me fazer chegar nesse lugar. Nada, cara. E deixa eu falar uma coisa, Deus pode estar falando para você faz anos, filho, tá vendo essa manchinha aqui, ó? Me traz aqui. Deixa eu cuidar dela. Ela está sendo limitador na sua vida.
Eu tenho tanta coisa para você. Querido, quantos aqui receberam? Eu vou falar isso sem medo nenhum, porque também não tem a ver com profetado, é profecia mesmo, porque a nossa igreja tem uma palavra de tempo remido. Se você faz parte dessa igreja, essa palavra é para você também. Tempo remido, ok? Quantos aqui já receberam alguma palavra de Deus estar correndo com o tempo? Pode levantar a mão, sem medo. Agora fica com a mão levantada, mas eu não vou expor você, tá? Você vai só ficar com a mão levantada. Eu quero que você dê uma olhada ao seu redor, por favor. Quantas pessoas receberam palavra de que o tempo está se remindo? Que Deus está com pressa de fazer coisas. Beleza, agora você pode abaixar. Agora, quando ele fala que ele está querendo correr com o tempo, ele também mostra as coisas que precisam ser mudadas. Não quero expor, mas com certeza você que recebeu uma palavra dessa também recebeu uma palavra dizendo assim, você precisa fazer isso. Você precisa mudar para cá. Você precisa desviar o trem para outro trilho. Você precisa caminhar para uma outra floresta. Você precisa, e seja lá qual foi a figura de linguagem que Deus usou na tua vida, querido. E você já caminhou para esse lugar? Ai, Júnior, mas é muito difícil. Claro que é. Você acha que para Abraão foi fácil? Você acha que para a viúva do profeta foi fácil? Você acha que para Zaqueu era fácil? Você acha que para Pedro, você acha que para Lucas, você acha que para João, você acha que para Paulo foi fácil? Odiado veementemente, tá certo? Obrigado. Veementemente pelos cristãos da época, de repente transforma num. Você já parou para pensar? O cara que era mais odiado pelos cristãos se transforma num cristão. Imagina o que os outros estão pensando aqui na história toda. Difícil, cara, mas ele mudou. Ele encarou. Deus cegou ele, ele foi até Ananias, caiu lá a escaminha, acabou. Vida nova, tempo novo. A gente precisa, querido, parar de viver nessas limitações. Deus já falou para você fazer alguma coisa? Faz. E eu estou falando isso, querido, porque Deus ministrou a mim primeiro. Eu não estou querendo aqui dono da verdade ou coisa nesse sentido, até porque o dono da verdade é Ele. E Ele já me ministrou nesse sentido. Eu estou transmitindo uma verdade que é dele para nós. Gente, não dá para ficar mais paradinho. Não dá mais para ficar esperando o domingo para receber o Espírito Santo. Não dá, querido. Não dá. Aí vem no culto de manhã, é aquele reteté, uma benção, o Espírito Santo rodando para lá e para cá. Aí já faz inscrição para o culto da noite. Não quero, vou no da noite também, cara, porque pelo amor de Deus. E não tem nenhum problema de vir, ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas e a segunda-feira? Eu falei isso essa semana no Modo Abacuque. Luzinha apagada, iluminação, igreja preta. Sim, queridos, é um ambiente que nós entendemos até de forma científica, para muitas explicações. Isso, se você tiver alguma dúvida, você vem perguntar depois, que eu não vou me entrar nisso. Mas eu preciso só terminar falando isso aqui. Esse ambiente aqui é sim preparado para muita coisa. Prepara na tua casa? Ou você vai ficar na dependência de um culto de domingo com luzinha apagada? Ou aí você vai para a tua casa e aí você também coloca uma condição para que você possa buscar. Não, eu também vou apagar a luz na minha casa, aí eu vou pendurar pisca-pisca em toda a minha casa, e aí eu vou ficar lá e eu vou colocar a música que tocou domingo, porque se não foi aquela música que falou comigo no domingo, o Espírito Santo não vai vir, certeza. A gente vira supersticioso de crente, que é uma beleza, né, gente? Bate na madeira, pezinho de coelho, trevo 4 folhas. Gente, a gente limita demais as coisas que Deus pode fazer. Deus pode falar com você dentro do ônibus, você indo para o trabalho, à luz do dia, com a pessoa do seu lado. Já aconteceu comigo, querido, de chorar, não é difícil, copiosamente dentro de um ônibus indo para o trabalho. Porque Deus me constrangeu tanto com algumas coisas. Por que acontece com uns e que não acontece com outros? Aí você fica olhando e você pensa, né? Por que acontece com ele e comigo nunca aconteceu? Você já dispôs para o Senhor isso? Você já deixou? Não, Deus, você tem livre acesso. Eu não preciso da luzinha apagada. A gente precisa parar com essas limitações. A gente precisa. Lembra do 8º andar que a gente falou lá no começo? Se você bater em qualquer apartamento, você vai poder entrar nesse apartamento e fazer o que você quiser? Simplesmente assim. Chegou no 8º andar, bateu na porta lá. Quero entrar, quero comer da comida aí, abrir a geladeira, sentar no sofá, pôr o pé no sofá. Você pode fazer isso? Simplesmente, só chegar e fazer. E por que a gente continua achando que bater na porta só no domingo é suficiente? Por que a gente continua achando que só na célula, na quinta-feira, mas está online agora, meu Deus, está um saco. Nem consigo mais buscar o Senhor. Gente, pelo amor de Deus. É sério, gente.
Eu estou falando para mim também, porque eu também já me enchi também do online. Mas, cara, ou a gente se liga, que é o que nós temos, e eu preciso aproveitar o que eu tenho. Gente, tem país no mundo que não tem Bíblia, porque é proibido. E a galera está se convertendo adoidado. Tem país, querido, que tem uma fila, porque tem uma Bíblia só. E eles têm a condição de ler um único capítulo. E essa fila, conta-se que as pessoas vão, chegam, leem um capítulo e vão de novo para o fim da fila, porque elas querem ler o capítulo seguinte. Gente, você tem Bíblia no aplicativo de papel, Bíblia para criança, Bíblia para bebê, Bíblia como é que é, do Gael? Do Luca? Do Minecraft, do Bíblia em Ação, E a gente não aproveita, cara. A gente satisfaz com isso aqui, com domingo. É bom, é bom. Não estou falando para ninguém. Gente, venha domingo que vem, continuem vindo nos domingos aí. Pode ficar de boa. Mas na segunda-feira é a mesma coisa, gente. O mesmo Deus que está aqui está lá na tua casa. O mesmo Deus que está aqui está no teu carro, você indo para o trabalho. O mesmo Deus que está aqui está lá na tua viagem de férias. Gente, quem viu... Gente, assim, ó, eu dou glória a Deus por estar nessa igreja. E eu não estou fazendo apologia a nada aqui, tá? Que vídeo maravilhoso dos nossos pastores num quarto de hotel em Cancún. Pararam um tempo para queimar com Jesus. Uma praia linda, com comida à vontade, lugarzinho de descanso, que eles receberam, presente de Deus para eles. Eles não abriram mão de ter o tempinho no quarto, queridos. Se você não viu, depois eu até te mando. Não sei nem se está mais disponível que a Story, ainda não, acho que não. Queimando, cara. Queimando. Aproveita toda a oportunidade que você tem. Sabe por quê? Aí vem a segunda pergunta. E se, quando você chegar no 8º andar, um amigo seu mora no apartamento 803? E a história é a seguinte, para a gente terminar, eu prometo que eu estou terminando. Lucas 11, 5-8. E acrescentou-lhes Jesus: imaginai que um de vós tem um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. A Bíblia está falando que por sua importunação, tem uma versão que usa esse termo, ele atenderá. E a gente às vezes pega essa palavra aqui, a gente pensa que é Deus, né? Que a gente porque é uma parábola, e a gente liga o amigo sendo Deus dentro da casa, né? E então aí, o que a gente entende? Que a gente insistindo com Deus, ele vai nos dar alguma coisa. Errado. A Bíblia está falando de um amigo mesmo, ok? A Bíblia está falando de um amigo. E ela está falando o seguinte: um amigo seu, se você ficar lá incomodando, estou lá na porta do Sérgio, preciso de pão. Borréia, meia-noite, cara. Estou deitado aqui com os meninos já. É assim, né? Vai dormir, cara. Vai dormir. Mas se eu continuar insistindo, eu tenho certeza que ele tá bom. Vai, pega aqui o pão e vai embora. Né? Obrigado. O que a Bíblia está falando é que se até um amigo faz isso por importunação, o que dirá Deus que nos ama de forma incondicional e que nos considera seus filhos? Você nem precisa importunar, querido. Basta você bater e abre. Basta você pedir e vai ser dado. Basta você buscar e você vai encontrar. Porque ele é muito mais do que um amigo, querido. Ele é seu pai. E essa é a condição que ele colocou. É não ter nenhum limite. Se quiser bater meia-noite, filho, pode bater. Se quiser bater 3 horas da manhã, pode bater. E você não precisa nem me importunar. É facinho. Do mesmo jeito com você para comigo e de mim para você e assim por diante. E só a intimidade faz esse tipo de coisa, querido. Você está disposto a fazer o que for por ele? Queria já pedir para a Bani subindo. E eu quero terminar com a seguinte questão. Aí você pode estar pensando assim, mas eu busco, Júnior. Eu não busco só no domingo, não. Eu busco segunda, busco terça, busco quarta, busco quinta. Eu tenho realmente me
me disposto a viver realmente essa resiliência, em estar realmente buscando todos os dias. Mas parece que nada acontece, Júnior. Parece que nada acontece. Aí eu quero ler com você, para você, Lucas 18, de 1 a 8. E lá diz assim, ó. Então, Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Você pode estar vivendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que Deus está falando aqui é o seguinte: não sai da presença até que a justiça te alcance. Não larga o seu dia a dia comigo até que eu alcance você. Bate na porta até que que a porta se abra. Busque até que você possa me encontrar. Clame, grite, fale até que eu ouça e que eu atenda a sua oração. E a pergunta final que Jesus faz é: e se quando Ele voltar, Ele vai achar fé suficiente no nosso meio? Eu quero perguntar isso para você. A sua fé tem sido suficiente para você entender que não tem limite? Como é que você acha que aconteceu o avivamento na Rua Azusa? Você acha que eles se encontravam só nos domingos, às 10 da manhã até o meio-dia? Às vezes até 1 hora da tarde, porque daí o Espírito Santo fazia um passeiozinho lá e aí eles iam almoçar. Eles estavam muito preocupados, inclusive, em almoçar, em jantar. Não, querido. 24 horas por dia tinha gente orando naquele lugar. O avivamento chegou porque eles buscaram. O avivamento chegou porque eles bateram e a porta abriu. O avivamento chegou porque eles buscaram e encontraram. O avivamento chegou porque eles fizeram o que eles precisavam fazer, querido, para achar esse lugar. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se está bom do jeito que está para você, glória a Deus. Eu acabei de falar lá no comecinho que para você ser salvo, você só precisava... E se é isso que você quer, glória a Deus. Não tem pecado nisso, tá, gente? Por favor, não se sinta culpado porque você não consegue alcançar nesse momento essa profundidade com o Espírito Santo. Você está salvo, fica suci. Mas eu não quero só ser salvo. Eu preciso, e eu já falei isso N vezes, querido, eu vou me tornar repetitivo no que eu vou falar agora. Mas eu preciso chegar lá e receber abraço do cara. Eu quero que quando ele chegue, quando ele volte, ele encontre fé suficiente em mim para dizer: cara, você foi muito além do que eu esperava ou do que eu imaginava. Como é que você acha, querido, que chegou o avivamento? Como é que você acha que a Lagoinha se transformou na igreja que se transformou? Como é que você acha que a Ana Paula Valadão se transformou na ministra de louvor que ela foi e que mudou a história da adoração no Brasil, querido? Existem, inclusive, de tempos em tempos, muitas coisas acontecem. Nós já falamos várias vezes sobre isso, inclusive lá no Ministério de Louvor. Mas o Ministério da Lagoinha, querido, falando agora da adoração, foi um marco dentro da igreja da adoração no Brasil. Foi. E não só o Ministério de Adoração, como a igreja em si. E olha que doido, cara. Olha que doido. Eu escutei, acho que foi o Carlito que falou esses dias, eu não lembro agora quem foi. Que o Márcio Valadão tá doidaço. Sabe por quê? Porque ele entendeu que isso daqui não é suficiente para alcançar o mundo. Eles estão abrindo igreja em todos os países. Todos. E a gente às vezes fica se chateando porque o primeiro país que ama e está indo é os Estados Unidos. Muito fácil, muito cômodo, muito... Quem é que disse isso, gente? Ou a gente realmente se esperta e começa a fazer as coisas acontecerem sem limites,
ou a gente vai continuar limitado, como a gente acabou de escutar aqui. A gente vai dar uma de jovem rico e vai voltar para trás. A gente precisa entender que o nosso lugar é muito além daquilo que a gente tem vivido. Como é que o Espírito Santo chegou com os discípulos? O que a Bíblia fala em Atos? Eles permaneceram juntos até o final. Até que o Espírito Santo viesse. Não arredaram o pé daquela casinha, não arredaram o pé daquele lugar, até que o Espírito Santo viesse. Qual é a tua disponibilidade para estar num lugar até que ele venha? O Senhor falou muito forte, muito claro comigo, que esse dia é um dia que Ele realmente está à disposição de chegar, se nós permanecermos até que Ele venha. E eu não quero condicionar essa condição ao culto em si, ok? Porque eu sei de gente que tem compromissos e aqui quem sou eu para falar o que você pode e o que você não pode fazer. Se eu puder fazer um hashtag Fica a Dica, eu permaneceria nesse lugar. Mas se não, se você não pode, para onde você estiver indo, você não perca o que você acabou de receber nesse lugar. Querido, não sou eu, querido, não é porque o Júnior está falando. Eu quero que fique muito claro isso, porque se tem uma coisa que me preocupa demais, é que a gente às vezes leve para consideração de quem está falando. Gente, tudo que eu falei, considera como se fosse do Espírito Santo, de verdade. Porque eu creio que Ele quer fazer realmente a gente sair da nossa zona de conforto e ir além do nosso limite. O que você viveu até aqui ainda não é suficiente, ainda não é o todo. Eu quero pedir para você ficar em pé, por favor. E a primeira coisa que eu quero que a gente realmente, olhos fechados, a gente possa começar a pensar: Deus, onde eu tenho me limitado? O que tem me limitado? O que tem me prendido? O que tem me condicionado a viver o que eu tenho vivido? Existe algo mais que o Senhor tem para me oferecer, para dizer para mim que eu preciso? Feche os teus olhos, querido, vai sondando o teu coração, deixa Ele falar com você. Sim, Deus, nós nos colocamos nesse lugar. Deus, mostra o que tem nos limitado, o que tem nos condicionado, Senhor Deus, a não viver a profundidade do Senhor, a profundidade e a ilimitação que é o Senhor, papai. Mostra de forma clara, Senhor, o nosso coração, nas nossas vidas nesse dia. Mostra agora, Senhor Deus, o que precisa ser encontrado, Espírito Santo de Deus.